Lodígio com uma calma aterradora, justo em médio de la cena familiar, mientras su padre servia o postre. Simia lama, vuelvo com el ao segundo. Em la habitación caiu um silêncio que se podia cortar com um cochilo, pero no grité. Simplesmente me levanté, desde la servileta y salí a la noche, sem saber aún que em mi maletero havia uma prueba de que aquilo não era uma declaração hipotética, sino o comienzo de uma guerra que ela havia perdido. Miré a la mulher com la que havia compartido los últimos 5 anos de mi vida y no la reconheci. Beatriz estava sentada em el asiento del passageiro, absorta em seu teléfono, mientras conducíamos por las estrechas calles de Sintra hacia la casa de sus padres. Intenté ser o marido perfeito, esse companheiro estable que sus padres aprobaban, pero durante los últimos 6 meses havia estado vivendo com um fantasma. Ela estava ali fisicamente, pero emocionalmente se encontrava em algum lugar muito lejano, em um mundo ao que eu tinha proibida a entrada. Aquela noite todavia lo intentava. Comprei um vinho caro, me puse la camisa que a ela le gustaba y hasta reservé na mesa em um restaurante para la semana seguinte, com a esperança de derretir esse hielo. Pero quando estendi la mano para tocar su ombro, se estremeció como se le hubiera dado uma descarga elétrica. Dijo que simplesmente estava cansada, que o trabalho em la oficina lhe consumia toda a energia, pero eu sentia la mentira. No olía cansancio, olía desprecio. Aparquei o coche cerca de la casa de sus padres, fui em esse preciso momento quando notei o primeiro detalhe que deveria haver-me alarmado. Em el asiento traseiro de su coche, que habíamos deixado em el garage antes de sair, havia uma bolsa de deporte. No para o ginásio, sino del tipo que se leva em viagens de fim de semana. Apartei esse pensamento, convenciendo-me de que era solo um paranoico buscando problemas donde no los había. Que equivocado estava. La cena comenzó anormal. Su madre, Dona Helena, me recibió como a um hijo, su padre, eu senhor Carlos, me estrechou la mano com firmeza. Me respeitaban. Eu era arquitecto, um homem que construi muros sólidos y techos seguros, a diferencia de esos vagos criativos com los que Beatriz salia antes. Nos sentamos à la mesa. Polo asado, vino, uma conversação ligeira sobre los precios imobiliários em Lisboa. Todo iba según el plan, hasta que Beatriz decidiu que o silêncio era demasiado cômodo para mim. Empezou a interromper cada uma de mis historias, corrigindo detalhes insignificantes, como se intentara demonstrar a todos que eu não era um narrador fiável de mi própria vida. Quando hablé del nuevo proyecto de una vila em Cascais, ela puso los olhos em blanco y suspirou ruidosamente, como se mi carreira fuera um juego de ninos. Sua hermana, Clara, estava sentada em frente y me lançava miradas de desculpa. Clara sempre foi diferente, atenta, cálida, alguém que recordava quanto açúcar le pongo ao café. Intentou cambiar de tema perguntando por nuestras vacaciones, pero eso solo echó mais lena ao fuego. Beatriz dejó el tenedor y de repente empezó a hablar de Ricardo. Esse nome sonó como um disparo. Ricardo era su ex, um tipo que vivia o momento, sem trabalho estável, pero que, segundo Beatriz, tinha pasión. Empezou a contar como el sabia ser surpresas, como la vida com el parecia uma película. Los padres se calaram. Eu senhor Carlos se tensó, Dona Helena começou a oferecer mais comida nerviosamente. E eu permaneci em silêncio, sentindo como la ira hervia lentamente em mis venas, transformando-os em uma fria determinação. Pero Beatriz não se detuvo. Me mirou diretamente a los olhos, com um desafio que nunca havia visto antes, pronunciou a frase que lo cambiou todo. Dijo que sua vida comigo era pura conveniência, uma estabilidade aburrida. Luego anadió, alto y claro, para que todos lo escucharan, se Ricardo me lamara ahora mismo me pidiera que fuera, me iria com el sin dudarlo. Em la habitación caiu um silêncio mortal. Incluso o relógio de la parede parecia haber dejado de hacer tic-tac. Su padre palideció, su madre se tapou la boca com la mano. Clara bajou la mirada, incapaz de ver tal humilhação. Não fui solo uma groseria, fui uma destruição pública de mi dignidade. Em esse momento compreendi que la bolsa em o coche não era uma casualidade.
Ela no solo sonaba com escapar, lo estava planeando. No montel une cena. No grité, no volqué la mesa y me supliqué. Me levantei lentamente, coloquei a servileta com cuidado junto ao platô y agradeci a seus padres por la excelente cena. Leis dije que valorava muito sua hospitalidade, pero que era hora de ir-me. Beatriz resoplou, murmurando algo sobre que eu estava sendo uma montana de grano de arena y comportando-me como ninho. No la miré. Para mim, em esse momento, deixou de existir como esposa. Se convirtió simplesmente em uma estrana que se havia equivocado de mesa. Salí de la casa ao aire fresco de la noche, sentindo uma estrana ligereza. Era o final, y o acepté. E me acercava a mi coche quando escuché passos rápidos detrás de mim. Não era Beatriz. Era Clara. Corria atrás de mim sem chaqueta, temblando por el frio nocturno. Me detuve, esperando que empezara a justificar a sua irmã, a pedir-me que volviera y que lo habláramos. Pero Clara hizo algo completamente diferente. Me agarrou del braço, com os olhos ardiendo em uma estranha mescla de ira y preocupação. Me dijo que não volviera ali. Me dijo que eu merecia mais que ser eu plen de repuesto em eu juego de outra persona. Y então se soltou lo que fui o primeiro verdadeiro choque de esa noche. Clara confessou que havia visto o teléfono de Beatriz antes de la cena. Ricardo e havia lamado. Y Beatriz no lo havia rechazado. Ela lhe havia escrito, lego pronto. Lo que dije em la mesa não era uma hipótese. Era um aviso. Me quedei ali, baixo la farola, dando-me conta de que minha esposa planeava deixar-me essa mesma noite, utilizando la cena familiar como cenário para su gran final. Mirei a Clara, a su rosto sincero y lleno de dolor, y compreendi que esta noche havia perdido uma esposa, pero quizás havia encontrado a la única persona em esta família que realmente me veía. Abri la puerta del coche y le dije a Clara que subiera se queria uma conversação real, y no teatro. Ela subiu sem dudar-lo. O silêncio dentro do habitáculo do carro era apenas quebrado pelo som monótono dos pneus no asfalto molhado da estrada de Sintra. Clara estava sentada ao meu lado, com as mãos apertadas no colo, a respiração irregular denunciando o peso do que ela acabará de fazer. Não trocamos uma única palavra durante os primeiros quilômetros, mas a tensão no ar era quase palpável. Eu conduzia sem um destino fixo, apenas com a necessidade visceral de colocar distância física entre mim e a casa onde a minha dignidade tinha sido servida como prato principal. Quando Clara finalmente falou, a sua voz não tremia, mas carregava uma urgência que me fez encostar na berma da estrada, sob a luz amarela de um candeeiro solitário. Ela não precisou de usar muitas palavras para destruir o pouco que restava da minha ilusão conjugal. O que ela me revelou naquela noite transformou a minha tristeza em algo muito mais frio e perigoso, uma estratégia calculada. Ela explicou-me que a situação com o Ricardo não era apenas uma fantasia romântica de uma ex-namorada nostálgica. Era uma hemorragia financeira. Clara descobriu, através de extratos bancários que a irmã descuidadamente deixara à vista, que Beatriz andava a transferir quantias significativas para uma conta desconhecida há meses. O artista incompreendido, como Beatriz lhe chamava, estava atolado em dívidas de jogo e esquemas falhados no Algarve, e a minha mulher, a pessoa com quem eu partilhava a conta poupança para nossa futura casa de família, estava a financiar o estilo de vida do homem que ela dizia ser o amor da sua vida. A mala no carro não era apenas para uma escapadela romântica, era um plano de fuga financiado pelo meu trabalho, pelas noites que passei em claro a desenhar projetos para garantir o nosso conforto. Senti um gosto metálico na boca, o sabor amargo da traição dupla, emocional e financeira. Deixei Clara no seu apartamento em Lisboa, recusando o convite silencioso nos seus olhos para subir e conversar mais. Eu precisava de estar sozinho. Não voltei para nossa casa naquela noite. Fiz check-in num hotel barato perto do escritório, um lugar impessoal onde as paredes bege não tinham memórias. Passei a noite acordado, não a chorar, mas a planear. Como arquiteto, fui treinado para identificar falhas estruturais antes que o edifício colapse, e o meu casamento era agora uma ruína que precisava de ser demolida com segurança para não me soterrar. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer, fui ao banco.
Transferi exatamente metade do saldo das contas conjuntas para uma conta pessoal nova, deixando apenas o suficiente para pagar as contas da casa durante um mês. Não toquei num cêntimo que não fosse legitimamente meu, pois a minha vingança seria baseada na justiça, não no roubo. Aproveitei o horário de trabalho de Beatriz para voltar a casa uma última vez. A casa estava mergulhada num silêncio acusador. Caminhei pelos corredores que eu próprio tinha remodelado, olhando para as estantes que construí, para o chão que ajudei a colocar. Tudo ali gritava o nome dela, a ingratidão dela. Não levei móveis, nem eletrodomésticos, nem nada que pudesse ser usado como munição numa discussão mesquinha. Enchi 4 caixas com as minhas roupas, os meus livros técnicos, o meu computador e, mais importante, as minhas ferramentas. Aquelas ferramentas eram a extensão das minhas mãos, o meio pelo qual eu reconstruiria minha vida. Deixei a aliança de casamento em cima da bancada da cozinha, ao lado da máquina de café, exatamente onde ela a encontraria ao chegar. Não deixei bilhetes, nem cartas explicativas, nem ultimatos. A ausência seria minha única mensagem. Aluguei um pequeno estúdio num bairro industrial recuperado, um espaço cru com tijolo à vista e janelas grandes, longe do luxo suburbano que Beatriz tanto valorizava. Era frio, vazio e perfeito. Durante os dias que se seguiram, o meu telemóvel tornou-se um campo de batalha unilateral. As notificações acumulavam-se. Primeiro, eram mensagens de confusão, perguntando onde eu estava e por que é que a roupa tinha desaparecido. Depois, evoluíram para a raiva, acusando-me de ser imaturo e dramático. Beatriz tentava manipular a narrativa, pintando-me como o marido fugitivo que abandonou o lar por causa de uma piada inofensiva. Ela não sabia que Clara me mantinha informado de tudo. Eu sabia que ela tinha ligado ao Ricardo assim que viu a aliança na bancada, e sabia também que a resposta dele não tinha sido a recepção calorosa que ela esperava. O silêncio tático que mantive foi a arma mais eficaz que poderia ter usado. Ao não responder aos seus insultos, ao não atender às chamadas onde ela gritava e chorava alternadamente, retirei-lhe o oxigênio da discussão. Ela precisava do conflito para se sentir justificada, para se fazer de vítima perante os amigos e a família. Sem a minha reação, ela estava a lutar contra uma parede de betão. Entretanto, Clara começou a visitar-me no estúdio. Inicialmente, as visitas eram curtas, pretexto para me trazer correspondência ou atualizações sobre a guerra civil na casa dos pais. Mas rapidamente, esses momentos tornaram-se o ponto alto dos meus dias. Clara trazia comida caseira, ajudava-me a organizar o espaço e, pela primeira vez em anos, senti que alguém valorizava a minha companhia sem esperar nada em troca. Numa dessas noites, enquanto comíamos no chão da sala improvisada, Clara revelou-me que Beatriz estava a começar a entrar em pânico. As dívidas do Ricardo eram maiores do que ela imaginava, e sem o meu salário a cair na conta conjunta, a realidade estava a bater a porta com a força de um martelo pneumático. Beatriz tinha assumido compromissos financeiros contando com o meu dinheiro, e agora estava a tentar desesperadamente manter as aparências. Senti uma pontada de satisfação sombria. A mulher que prometera ir-se embora se o ex chamasse estava agora presa numa armadilha que ela mesma montara, e o ex-namorado ideal estava a revelar-se um fardo insuportável. Eu estava a construir uma nova fundação sólida para minha vida, tijolo a tijolo, enquanto observava, à distância, o castelo de cartas dela começar a oscilar perigosamente ao vento. E o mais surpreendente era perceber que, no meio dos escombros do meu casamento, a presença constante e suave de Clara começava a parecer-se cada vez mais com um lar. A tranquilidade que eu tinha demorado semanas a construir no meu santuário industrial foi violada numa terça-feira chuvosa. Com uma batida frenética na porta de metal. Não precisei de olhar pelo olho mágico para saber quem estava do outro lado, o ritmo agressivo e desesperado era inconfundível. Quando abri a porta, a imagem de Beatriz que encontrei contrastava violentamente com a mulher altiva e intocável do jantar em Sintra. O cabelo estava desalinhado, a maquilhagem borrada pela chuva e os olhos, habitualmente frios e calculistas, estavam agora arregalados de pânico. Ela não esperou por um convite, empurrando-me para o lado e invadindo meu espaço como se ainda possuísse algum direito sobre a minha vida ou sobre o ar que eu respirava. O cheiro dela, uma mistura de perfume caro e ansiedade, invadiu o estúdio, poluindo a atmosfera de paz que eu tanto prezava.
Ela tentou, numa primeira fase, jogar a carta da sedução nostálgica, aproximando-se com aquele olhar de vítima que tantas vezes tinha funcionado no passado. Murmurou que tinha cometido um erro terrível, que a distância tinha feito perceber que eu era o homem da vida dela e que estava disposta a perdoar a minha birra de ter saído de casa se eu voltasse imediatamente. Observei a performance com um desapego clínico, como se estivesse a assistir a uma atriz amadora num palco decadente. Não havia amor naquelas palavras, apenas uma necessidade urgente de sobrevivência. Mantive-me imóvel, braços cruzados, uma barreira física e emocional impenetrável. Quando o meu silêncio se prolongou, a máscara de esposa arrependida caiu, revelando a verdadeira motivação da visita: dinheiro. A verdade vomitada por ela nos minutos seguintes confirmou tudo que Clara e eu já suspeitávamos, mas com detalhes ainda mais sórdidos. O grande amor da sua vida, o tal Ricardo que a faria largar tudo num segundo, tinha evaporado no momento em que a torneira financeira secou. Beatriz tinha alugado um apartamento luxuoso no Chiado para viver em a sua paixão, assinando um contrato de arrendamento com calções exorbitantes, confiando que teria acesso às minhas contas para sustentar a fantasia. Mas quando Ricardo percebeu que eu tinha cortado o acesso ao dinheiro e que ela estava sozinha com as dívidas, a paixão transformou-se em pó. Ele tinha a deixado naquela manhã, levando consigo o pouco dinheiro que ela tinha em dinheiro vivo e deixando-a com um contrato que ela não podia pagar sozinha. A audácia dela atingiu o auge quando exigiu que eu cobrisse as despesas daquele apartamento. O argumento era grotesco. Como ainda éramos legalmente casados, ela alegava que eu tinha responsabilidade moral e legal de não a deixar na rua, independentemente de quem fosse viver naquela casa. Ela gritava que eu lhe devia isso pelos anos que ela desperdiçou comigo. Foi nesse momento que decidi terminar o jogo. Caminhei calmamente até a minha secretária e peguei numa pasta amarela que continha os extratos bancários impressos, as cópias das transferências que ela fez para o Ricardo e, mais devastador ainda, as mensagens que ela trocara com ele a gozar com a minha ingenuidade. Atirei a pasta para cima da mesa de centro com um baque surdo que ecoou pelo estúdio. Disse-lhe, com uma voz tão calma que a assustou mais do que qualquer grito, que eu não era o seu plano B, nem o seu banco, nem a sua rede de segurança. Revelei que sabia de cada cêntimo desviado, de cada mentira contada aos pais dela, e de cada plano que ela tinha feito para me deixar. O pânico nos olhos dela transformou-se em terror puro. Numa última tentativa desesperada de me manipular, ela pegou no telemóvel e ligou ao pai, colocando-o em alta voz, chorando e dizendo que eu a estava a agredir verbalmente e a deixá-la desamparada. Foi um erro fatal. Eu inclinei-me sobre o telefone e falei diretamente com o Sr. Carlos. Disse-lhe para vir buscar a filha, pois ela tinha acabado de confessar que tinha gastado as poupanças da família num apartamento para o amante que a abandonou. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor, seguido por uma voz quebrada do pai a dizer que estava a caminho. Expulsei-a do estúdio antes que o pai chegasse, dizendo-lhe para esperar na chuva, onde a realidade da sua nova vida a podia lavar das ilusões. Enquanto fechava a porta de metal, trancando o mundo lá fora, senti o peso final daquele casamento desaparecer. Ela tinha tentado usar a família como arma contra mim, mas acabou por disparar contra o próprio pé. Eu tinha recuperado a minha vida, e pela primeira vez, a solidão do estúdio não parecia vazia, mas sim cheia de possibilidades infinitas e limpas. A guerra tinha chegado à minha porta, mas eu tinha-a vencido sem disparar um único tiro, apenas deixando que a gravidade das escolhas dela fizesse o seu trabalho. A poeira da confrontação com Beatriz assentou, mas o ar permaneceu carregado com uma eletricidade estática que precedia a tempestade final. Nos dias que se seguiram, a presença de Clara no meu estúdio transformou-se de visitas esporádicas numa rotina vital, uma respiração partilhada que me mantinha à tona. Foi durante essas noites longas, iluminadas apenas pelos candeeiros deirados sobre as minhas mesas de desenho, que a verdadeira natureza da nossa ligação se revelou. Não foi um momento de paixão avassaladora, mas uma descoberta lenta e profunda, como encontrar um alicerce intacto numa casa que se pensava condenada. Clara conhecia os meus silêncios, antecipava as minhas necessidades. Numa noite em que a vulnerabilidade baixou as minhas defesas, ela confessou algo que reescreveu a história dos últimos anos. Ela admitiu que sempre estivera ali, nos bastidores, corrigindo os erros de Beatriz, sugerindo os presentes que eu recebia e que pensava serem da minha esposa,
e defendendo meu caráter quando a irmã me ridicularizava pelas costas. Percebi, com um aperto no peito, que a mulher que eu amava e a mulher com quem eu me casara tinham sido, durante todo aquele tempo, pessoas diferentes, e que eu tinha estado cego para a única que realmente importava. Enquanto eu e Clara descobríamos este novo território emocional, cautelosos mas esperançosos, Beatriz lançava a sua ofensiva final fora daquelas paredes. Desesperada e encurralada pelas dívidas e pela vergonha pública, ela decidiu que se não podia ter o meu dinheiro, teria a minha reputação. Começou uma campanha de difamação calculada e cruel. Espalhou rumores entre os nossos amigos comuns em Lisboa e até contactou alguns dos meus clientes mais antigos, pintando-se como a vítima de um marido abusivo e negligente que a tinha expulsado de casa sem motivo e a deixará na miséria. O meu telemóvel começou a receber mensagens de conhecidos a questionar o meu caráter, e senti o olhar de julgamento de vizinhos e colegas. Ela estava a tentar reescrever a narrativa, usando as lágrimas de crocodilo para esconder a sua própria traição, apostando que o meu silêncio habitual seria a sua maior vantagem. Beatriz, no entanto, subestimou a minha preparação. Ela esqueceu-se de que um arquiteto documenta sempre a obra. Durante a sua visita intempestiva ao meu estúdio, a câmara de segurança que eu instalara na entrada tinha gravado tudo. Não apenas a imagem, mas o áudio cristalino da sua exigência de dinheiro para o apartamento do amante, a confissão de que o Ricardo a tinha deixado e as ameaças veladas que ela fizera. Eu tinha prova irrefutável da sua extorsão e da sua infidelidade planeada. Durante alguns dias, hesitei em usar aquela arma nuclear, ponderando se valeria a pena descer ao nível dela. Mas quando recebi uma notificação de um advogado, instigado pelas mentiras dela, ameaçando-me com um processo por abandono do lar e violência psicológica, percebi que a passividade já não era uma opção. A proteção da minha nova vida e do futuro que eu começava a desenhar com Clara exigia uma limpeza total do terreno. Numa tarde de domingo, enviei um único e-mail para o grupo da família, que incluía os pais dela, os tios influentes e os primos que ela estava a tentar virar contra mim. Anexei o vídeo da câmara de segurança e os extratos bancários que comprovavam o desvio de fundos para as contas do Ricardo ao longo do último ano. Não escrevi textos longos, nem justificações emocionais. Apenas uma linha no assunto, a verdade. O efeito foi imediato e devastador. As mensagens de ódio pararam. O telefone de Beatriz, que eu sabia estar bombardeado por notificações da família, deve ter ficado em silêncio ou explodido com a fúria da verdade exposta. A máscara de vítima caiu publicamente, revelando a manipuladora que estava por baixo. Clara estava ao meu lado quando enviei o e-mail. Ela não tentou impedir-me, pelo contrário, segurou a minha mão com firmeza, validando a minha decisão de acabar com o ciclo de mentiras. Naquele momento, soubemos que a ponte com o passado tinha sido finalmente dinamitada. Não havia volta a dar. A família dela, confrontada com a prova crua da falta de caráter da filha favorita, entrou num estado de choque e vergonha. O Sr. Carlos enviou-me uma mensagem breve, pedindo perdão em nome da honra da família e garantindo que Beatriz não voltaria a incomodar-me. A tempestade de mentiras dissipou-se tão rapidamente quanto tinha surgido, deixando no seu rastro apenas a verdade nua e crua. Eu estava livre, não apenas legalmente ou fisicamente, mas moralmente. E pela primeira vez, ao olhar para Clara, não vi a irmã da minha ex-mulher, mas a parceira que tinha estado à minha espera do outro lado do abismo. Passaram-se 6 meses desde que enviei aquele e-mail definitivo, e o silêncio que se seguiu foi a música mais doce que já ouvi. O processo de divórcio foi uma formalidade burocrática rápida, não porque Beatriz quisesse facilitar, mas porque o peso da vergonha social e familiar a impedia de lutar. Encontramo-nos apenas uma vez, numa sala estéril do tribunal em Lisboa, sob a luz fluorescente que não perdoa ninguém. Ela parecia uma sombra pálida da mulher arrogante que me humilhara ao jantar naquela noite fatídica. Estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas que a maquilhagem barata não conseguia esconder, vestida de forma simples. Não houve pedidos de desculpa dramáticos, nem gritos de revolta. Apenas o som seco da caneta no papel, assinando o fim de um capítulo tóxico. Eu não senti raiva, nem sequer pena. Senti apenas uma indiferença absoluta, o tipo de vazio emocional que se reserva para um estranho com quem nos cruzamos na rua.
Ela tentou olhar para mim no final, talvez à procura de algum vestígio do homem que a adorava cegamente, mas eu já não estava lá. Eu já pertencia a outro lugar. A justiça, descobri, não precisa de ser barulhenta ou violenta para ser eficaz. A vida de Beatriz implodiu silenciosamente, vítima da gravidade das suas próprias escolhas. Sem o meu suporte financeiro e com a reputação manchada perante a própria família e amigos, ela foi forçada a enfrentar a realidade crua do mundo real soube, através de rumores distantes que evito alimentar, que ela teve de vender o carro, as roupas de marca e mudar-se para um quarto alugado num bairro periférico, trabalhando horas intermináveis num emprego administrativo genérico para pagar as dívidas deixadas pelo Ricardo. O tal amor de cinema desapareceu no fumo, tal como a sua arrogância. Os pais mantêm uma relação cordial, mas distante, com ela. A confiança quebrada é difícil de colar, especialmente quando a cola era feita de mentiras financeiras e manipulação. Ela vive agora com as consequências das suas ações, presa na mediocridade que tanto desprezava e temia, enquanto eu construí o meu próprio império de paz. E a minha construção é sólida. Comprei um terreno modesto perto da serra, longe da ostentação suburbana, e desenhei uma casa que respira luz, madeira e verdade. Não é uma mansão para impressionar visitas, mas um lar feito à medida da minha nova vida. Clara mudou-se comigo na semana passada. A nossa relação cresceu sem pressa, como uma árvore forte, enraizada na amizade, na lealdade e no respeito mútuo, longe dos dramas teatrais e da instabilidade que definiam o meu passado. Ontem à noite, enquanto estávamos sentados no alpendre a ver o pôr do sol sobre as colinas, com o cheiro da terra molhada e o som dos pássaros, percebi que a verdadeira vingança não foi expor Beatriz ou vê-la sofrer. A verdadeira vingança foi ter sobrevivido para ser genuinamente feliz sem ela. Beatriz tentou ligar-me uma última vez no dia em que me mudei definitivamente. O número dela apareceu no ecrã do meu telemóvel, uma tentativa final e patética de perturbar a minha paz ou talvez pedir ajuda novamente. Não atendi. Não bloqueei com raiva, nem rejeitei a chamada. Deixei simplesmente o telemóvel tocar sobre a mesa até silenciar, tal como deixei que a memória dela se desvanecesse na irrelevância. Olhei para Clara, que sorria para mim com aquela serenidade que me salvou, e pousei o aparelho. A vida que Beatriz dizia ser aborrecida e instável tornou-se a minha maior vitória. Eu venci, não porque a destruí, mas porque me reconstruí melhor do que antes, com a mulher certa ao meu lado e um futuro que construí com as minhas próprias mãos e a minha integridade intacta. A porta do passado está trancada, e eu deitei a chave fora no meio da floresta.